Boa noite, seja bem-vindo ao Notas da Semana. Sejam bem-vindos também, engenheiro Carlos Brito, e seja bem-vindo também, Artur Ribeiro. Nós hoje vamos discutir, para variar, o estado da nação. E eu gostaria de começar pelo engenheiro Carlos Brito para lhe fazer uma pergunta que faz um bocadinho àquilo que normalmente costuma ser, bom, mas quem é que vai ganhar? Vai ser o PS, vai ser o PSD? Há algo que pessoalmente me choca um pouco, que é o seguinte: no momento em que Portugal precisará eventualmente, depois o Artur Ribeiro vai dizer que não, mas nós cá estaremos para uma conversa amena, como é habitual, amena ou nem tanto. Numa altura em que talvez precisemos todos de um entendimento nacional, não é bem da vossa União Nacional, como vocês lhe costumam chamar, mas de um entendimento nacional, nós estamos a assistir a que os partidos, através dos seus chefes, se andem a degladiar de uma forma como talvez nunca tenha acontecido. Quer dizer, no momento em que o país, desde o 25 de Abril, mais precisa de uma unidade responsável, estejamos talvez a assistir a uma desunião irresponsável. Engenheiro Carlos Brito, os atuais modelos partidários não estarão já a ficar um bocado esgotados? Bom, eu antes disso era capaz de dizer o seguinte: a sensação que eu tenho é que as eleições não servem para nada, não é? Ou antes servem para desunir. E, portanto, o objetivo que se pretende é um... As eleições não servem para estas eleições? Estas eleições servem para o objetivo que se quer. O que é um objetivo de uma certa convergência. Vamos pôr convergência, que depois a unidade, convergência, união, são palavras, é um problema de semântica e tem pouco a ver com a realidade das coisas. A realidade das coisas é esta: é preciso, em torno de uma situação de dificuldade, criar uma massa crítica de resposta, uma chamada contra-crise, que só se obtém se houver um certo processo de aceitação, não só, primeiro, de um núcleo central de ideias que possa existir, e segundo, depois de uma tolerância de uns e de outros, no sentido de aumentar esse núcleo. É isso que se quer. Ao fazer umas eleições é evidente que dá aquilo que está a dizer. É evidente que se há período agressivo na vida política, é o período eleitoral. E, portanto, o período eleitoral vai cavar mais diferenças, chamem-lhe assim, entre as pessoas. Porque as pessoas, ou porque estão convencidas das diferenças, ou porque querem convencer os outros que são diferentes, estes dois desejos vão resultar num processo de maior dificuldade. Isto é, criar um governo forte, com uma base de apoio extremamente consistente e alargada. Vai ser mais difícil, do meu ponto de vista, depois das eleições, que o era se não houvesse eleições, e, portanto, perante a atual distribuição de deputados na Assembleia, se poderia conseguir se as pessoas previamente fossem capazes de estabelecer um processo de interesse nacional como prevalecente. Então, esta é a minha dúvida. Agora, põe-me o problema, mas os partidos estão... Bem, os partidos não estão, mas os partidos já vêm há longo tempo a manifestar. Sabe que esta ideia da democracia representativa tem alguma dificuldade em manter-se na atual tipo de sociedade que vamos construindo. Porque ela a democracia representativa partiu de um princípio de que os representantes eram mais conhecedores do que os representados. E hoje, infelizmente, acontece muitas vezes o inverso. E, portanto, as pessoas não se sentem muito bem representadas. E o processo de confiança, e eu voto em fulano porque tenho confiança nele, passou a ser um processo de desconfiança. Eu desconfio daquele porque aquele tipo foi eleito. E isto é algo que está acontecendo. Está acontecendo. E o 12 de março, chamado 12 de março, é uma expressão muito significativa disso. Os partidos têm muita dificuldade em acompanhar isto, porque foram todos construídos na base do centralismo democrático, os nossos, depois do 25 de Abril, têm uma visão muito centralista, e essa visão centralista vai criando algumas dificuldades de adaptação à circunstância nova que tem.
Na primeira parte, o engenheiro Carlos Brito estava a referir-se ao day after, ou seja, ao momento em que todos nós pensamos, bom, já encontramos a solução. Artur Ribeiro pareceu-me, enfim, que estava a pensar exatamente no seguinte, aliás, como o próprio engenheiro Carlos Brito indiciava, quando toda a gente está a pensar, já encontramos a solução, nós afinal o que nos vai acontecer é, já encontramos o problema, ou outro problema. Dá-me licença. Ora, bom, isso mesmo. O problema, infelizmente, está encontrado há muito tempo. Aliás, há uma coisa que eu gostava de dizer. Infelizmente, para Portugal e para os portugueses, o Partido Comunista tem tido sempre razão. Antes não tivesse, mas tem tido razão e não tem tido razão antes do tempo. Tem tido razão no tempo certo, só que não é ouvido. Quando foi aprovado o orçamento para 2010... E quando foi aprovado o primeiro PEC, em abril de 2011, o Dr. Passos Coelho estava recém-eleito líder do PSD e foi quando dançou aquele tango com o engenheiro Sócrates. E depois, quando foi aprovado o outro PEC, que foi o orçamento para 2011, o Partido Comunista disse sempre que essas medidas de cortes nos salários, de cortes nas pensões, de retirada de abonos sociais, de retirada do abono de família, etc., que eram medidas recessivas que iam levar Portugal a uma situação sem saída. E de facto aconteceu. Aliás, sempre que era aprovado um PEC, nós dizíamos que daí a 3 ou 4 meses estávamos na mesma. E aconteceu. Aconteceu isso em outubro de 2009, quando foi o orçamento de 2010. Aconteceu depois em abril de 2010. Voltou a acontecer quando foi o orçamento para 2011, que o Dr. Passos Coelho dizia que aumentos de impostos nem pensar, a gente vota contra, mas depois lá teve que engolir, porque depois a expressão do Durão Barroso, da Sra. Merkel, dos ex-presidentes da República, dos ex-presidentes da República, dos banqueiros, etc., teve que engolir, teve que votar a favor. E nós dissemos sempre, estas medidas vão conduzir a que daqui a 3 ou 4 meses estamos na mesma. E vou dizer-lhe uma coisa, se o PEC 4 tivesse sido aprovado, tínhamos daqui a 3 ou 4 meses outro PEC. Porque estas medidas, no sentido que vão, não têm saída. Agravam o problema. Resolvem o problema para meia dúzia de meses, mas a seguir o problema vem na mesma. E, portanto, eu já disse há bocadinho que, não havendo uma medida de aumento de desenvolvimento da nossa economia, nós não temos saída. E como é que vamos lá? Aliás, já agora deixe-me só dizer o seguinte, o engenheiro Carlos Brito falava no day after. Era preciso que a gente evitasse que houvesse a bomba. Soubesse que não tinha havido a bomba. E portanto, não era preciso haver day after. Pronto, mas agora temos a bomba. E como é que vamos lá? É exatamente, eu já disse há bocado, produzindo mais. E produzindo mais, olha, é os nossos campos que estão completamente abandonados. É a nossa pesca. Nós temos a maior zona económica exclusiva, importamos 71% do peixe que comemos. É a nossa marinha mercante. É a nossa indústria ferroviária. Nós vendemos a Sorefam ao desbarato e precisamos de indústria de caminho de ferro. Quer dizer, nós temos uma série de áreas onde precisamos de criar riqueza, apostar no desenvolvimento desses setores. E o que fizemos? No tempo, infelizmente, do professor Cavaco Silva, que depois continuou, mas foi nesse tempo quando ele era primeiro-ministro, a troco de subsídios que fomos recebendo, abatemos barcos, abatemos vinhas, etc. Olha, dou-lhe um exemplo aqui do Porto de Matosinhos, daqui de Leixões. Havia 36 barcos da pesca do arrasto. 36. Hoje há 0. Não temos um aqui em Matosinhos. Não temos um na pesca do arrasto. E havia 36 nessa altura. Portanto, isto significa que nós hoje não tiramos aquilo que devemos tirar da nossa riqueza. E é por aí que tem que passar. É claro que isto não é uma varinha mágica. Isto leva tempo. Isto é preciso, entretanto, ir arranjar algum dinheiro. Por isso nós há bocado damos aquela solução, que já foi anunciada publicamente. É preciso renegociar a dívida para que possamos pagar. Ouça, se ainda há dias eu vi um camarada meu na televisão dizer uma coisa que é muito simples. Se eu lhe dever 1000 euros, o problema é meu. Mas se lhe dever 100 milhões, o problema é seu. Não tenho dúvidas. Pois. Portanto, nós neste momento temos todas as condições para exigir dos nossos credores que renegociem a dívida. Não sei se teremos essas condições daqui a 3 ou 4 anos. Mas hoje temos. Até porque hoje não pode haver um problema no euro, uma crise no euro. E a Alemanha não a quer. Daqui a 3 ou 4 anos, se calhar, não se importa de perder 2 ou 3 países e deixá-los cair. Portanto, eu acho que era o momento ideal para nós renegociarmos a nossa dívida. Boa noite. Voltaremos a estar consigo.